Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídia e Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar. Vou conduzir mais uma aula de matemática para o 6º ano do ensino fundamental, os anos finais. Hoje comigo, naturalmente como toda quarta-feira, se nada der errado, professora Alessandra. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos, professores. Bem-vindos à nossa aula. A gente vai dar continuidade aí ao nosso assunto de polígonos, que ontem a gente conversou sobre polígonos regulares, né? Como é que funciona a questão, lembrando dos lados, dos ângulos, a gente não pode esquecer isso. Uma galera já está colocando aqui bom dia, então eu conto com a participação no chat de vocês, como vocês fazem sempre, com assuntos pertinentes à aula e dando as respostas que vocês sempre dão nas atividades, todas, na maioria das vezes, corretas. É verdade, essa sequência de aulas que a gente tem, que fala de polígonos, e hoje a gente vai fazer uma pequena introdução ao conceito de poliedros, ainda tem mais uma aula sobre esse assunto, e aí espero que vocês estejam gostando, porque, assim, pra gente, a gente é meio suspeito para falar que a gente sempre gosta desses conceitos, né, dessa coisa toda, né? É a sobrevivência da gente, é o que a gente faz para viver, então a gente tem que gostar mesmo, né? E aí, aproveitando, Oi. Murilo, você está assustado que tem aula de matemática na quarta-feira? Amigo, deixa eu te contar. Toda quarta-feira, segunda, terça e quarta, vocês têm aula de matemática. É isso tá? aí. Que ele colocou assim, era para ser educação física. Hoje, né, não. Tá? É matemática também na quarta-feira. É isso aí. Por falar isso, vamos começar a aula? Tá? Vamos nessa. Olha lá, olha o que vai aparecer pro pessoal aí, tá? Então vai aparecer o tema da aula, polígonos, tá? A gente ainda vai falar sobre polígonos, porque poliedros depende dos polígonos, né? Então esse conceito todo que a gente vem trabalhando nessas duas aulas anteriores, né, falando sobre polígonos, ele tem um objetivo, que a gente pegue essas duas aulas, né, essa hoje de quarta-feira e a de segunda, e dê sequência falando sobre poliedros, tá? A habilidade aí que a gente vai desenvolver para os professores acompanharem a gente, a gestão aí da escola, é a habilidade EF06MA18, que trata especificamente dessa questão dos polígonos, né, da identificação do número de faces, vértices, arestas, né, e a gente vai explicar direitinho no decorrer da aula, tá ok? Então, o que a gente tem aqui, ó, tá? A gente vai definir polígono. Eu quero que você perceba que a gente definiu polígonos na segunda-feira, né? É proposital, tá? Eu quero que você entenda que a gente definiu polígonos na terça, e que a gente está definindo polígonos na quarta. É proposital, tá? Perceba isso, tá? Então, o que acontece? Acho que se alguém pudesse até repetir para mim, seria legal, né? Mas assim, ó, definindo polígonos, figuras geométricas fechadas, então a característica dos polígonos é que elas sejam figuras geométricas. Aí. Aqui, caneta. É isso? Tá, caneta. Beleza. Clica na caneta. Isso, tá? Então, essas figuras, elas são fechadas naturalmente, delimitadas aí por linhas, não é? Que no decorrer da sequência a gente chama elas de segmentos de retas. Perceba que a cor que eu coloquei hoje também, ela é proposital, é para chamar a sua atenção, é para você fixar, é para você olhar, é para você enxergar. Beleza? Tá? E aí o que acontece? Elas se cruzam apenas em suas extremidades. A gente falou sobre esse conceito, inclusive sobre as diagonais. Então aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Aqui a gente não vai nomear, mas todas elas são polígonos. Essa aqui, por exemplo, é um paralelogramo. Essa aqui, por exemplo, é um trapézio e assim por diante. Essa aqui ela tem um nomezinho interessante e a gente vai fazer uso dela hoje, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lados iguais, com a mesma medida. 12 lados iguais, com a mesma medida, tá ok? Ângulos iguais também, ângulos congruentes, tá? Então, o que acontece? Essa figura aí, como ela tem 12 lados, como que ela chama, Alessandra? O nome, cuidado para não enrolar a língua. Dodecaedro. Dodecaedro. É do, de 12. Decaedro. É verdade. Correto? É isso aí. Tudo bem? É um dodecágono, né? Dodecágono. Dodecaedro é o poliedro, né? É verdade. É um dodecágono. Beleza?
Então a gente está aí, ó, fixando bastante aí nessa representação, que você entenda o que é polígono. Por quê? Esses poliedros, eles vão derivar, eles vão nascer justamente dessas figuras planas aqui. Eu quero que você perceba que os polígonos são planos, a gente trabalha apenas duas dimensões, tá ok? E aí, nesse caso, aí a gente consegue perceber essa relação entre eles aqui, ó. Todos, tá? São figuras, dá um nomezinho, bidimensionais. Tá ok? Certo. Nome chique. Chique. Tá, dodecágono. Tá bom? Então, eu tinha esquecido dessa parte que é polígono, então é dodecágono. Gente, Olha não lá. é fácil não, mas vamos lá. Vamos lá conceituar a ideia aí também, que foi trabalhada nas aulas anteriores, tá? A ideia do polígono convexo, tá ok? E do polígono não convexo. Assisti a aula de ontem também, a gente falou sobre, vocês, né? Falaram sobre isso, tá? Se todos os ângulos internos de um polígono forem menores que 180 graus, tá ok? Ele é chamado de convexo, tá? Que é o caso aqui, ó. Tudo bem? Do octógono. Octógono. Ele tem tá? 8 lados iguais e, por consequência, ângulos iguais e, nesse caso, menores do que 180. Que é o 180. Octógono, tá ok? Sempre pronuncia octógono, beleza? Tá. E aí o que acontece, tá? Se nós temos pelo menos um ângulo interno, o polígono for superior a 180 graus, ele é o que a gente chama de não convexo, tá? E aqui a gente tem um polígono não convexo, né? Essa situação aqui, tudo bem? E aí o que acontece? Tem outra situação que inclusive foi ilustrada ontem, né? Perceba que se traçarmos um segmento de reta, ele será interno ao polígono, esse polígono será convexo, tá? Olha o caso aí, beleza? Subiu um segmento de reta, perceba aqui, ó, todos os pontos, esse segmento está contido, né? Está dentro do polígono, portanto a gente chama ele de convexo, beleza? A outra situação, olha o que acontece, a mesma linha de pensamento, você traça um segmento de reta, e aí o que acontece? Parte desse segmento de reta aqui, ó, saiu da figura geométrica, tá? Saiu do polígono. Portanto, esse polígono aqui é o chamado não convexo. Objeto de estudo das nossas aulas são os polígonos convexos, beleza? Então é neles que a gente vai focar e é neles que a gente vai trabalhar em cima desses conceitos, beleza? Vamos lá na sequência? Olha lá. Vamos classificar os triângulos. Por que triângulo? Porque triângulo é um polígono. Exatamente. E o triângulo é um polígono extremamente importante, extremamente usual, figura extremamente complexa, extremamente emblemática e usual, tá? Em todos os aspectos, tá? Se você for sair procurando aí, inclusive dei uma aula para o EJAS, tá? Sobre as figuras geométricas, triângulos, e assim, é muito comum, a gente vai pesquisar aí, o triângulo é a figura geométrica que aparece com muita frequência. Eu estou olhando aqui, ó, dentro do estúdio, são incontáveis triângulos, né, que sustentam todos os equipamentos, enfim, então toda a estrutura é montada em cima de triângulos, beleza? Como que a gente classifica os triângulos? Bom, a gente classifica os triângulos basicamente de duas formas. A primeira é quanto à medida dos lados, tá ok? E aí vou falar coisas que vocês já sabem, tá? Que um triângulo será equilátero. Alessandra, me ajuda aí. Quando? Tem os 3 lados com a mesma medida, ou seja, os 3 lados são iguais. Beleza, tá ok? Teremos um triângulo isósceles em que situação, Ale? Quando apenas 2 desses lados têm a mesma medida. Então, só 2 lados são iguais. O terceiro lado ele é ou maior ou menor. Beleza? Fechou? Terceira situação, Alessandra, falaremos do escaleno. É uma beleza. Nada é igual. Cada lado tem uma medida diferente. E ele é legal, porque raramente cai em exercício, assim a gente não se preocupa muito com ele. Verdade. Não é? É verdade. Então, a primeira classificação, ela está aqui, ó, tá ok? Com relação ao número de caneta. Okay? Ao número de caneta? Ao número de lados, não é? A gente apanhando aqui da lousa digital. Tá ok? Ainda não. Tá? E a segunda situação é quanto à medida dos ângulos. Tá ok? Então, a primeira situação é quanto à medida dos lados, que a gente já sabe. Tá ok? E a segunda situação é com relação à medida dos ângulos. Aí sim, hein? Um triângulo será acutângulo, Alessandra. Um nomezinho feio, mas a coisa é simples, né? Olha lá. Quando? Os ângulos internos, ou seja, né, dentro da figura, são menores
do que 90 graus, que são os ângulos agudos. Isso, então a gente tem que ter aquela noçãozinha do ângulo de 90 graus, muito comum, muito rotineiro aí na nossa, né, na nossa vida, tudo bem? Então, triângulo acutângulo. O obtusângulo, né, é aquele que tem um ângulo interno maior que 90 graus, e a gente chama que esse ângulo é obtuso. Daí o nome do obtusângulo. Obtusângulo. Que vem do ângulo obtuso. Tá? Então são prefixos, né? Em língua portuguesa a gente chama isso de prefixo, né? Acutângulo, obtusângulo, né? Então a ideia é essa. E o mais famoso de todos, minha cara Alessandra, o famoso e necessário triângulo retângulo, que tem necessariamente um ângulo de 90 graus, famosíssimo. Que é o ângulo reto, também conhecido como ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Se não tiver um ângulo de 90 graus, não é um triângulo retângulo. Beleza? Definições feitas, falamos de polígono, falamos da classificação de triângulos. Agora vamos brincar de fazer exercício, beleza? Atividade 1, tá ok? Para vocês. Com auxílio de uma régua, e por que eu falo a régua? Porque esse material aí, ó, essa atividade, ela está lá no seu caderno do aluno, tá? Lá no volume 3, da página 73. Eu adaptei ele, tá? Por uma questão de tempo, de ajuste aqui, eu só peguei parte do exercício, mas a sequência dele, você vai perceber que ele é um pedaço da atividade que você tem aí, tá? E aí vocês vão me ajudar, ou nos ajudar a resolver essa atividade aqui, beleza? Aparece para vocês aí 5 triângulos, ok? E aí a gente quer saber a classificação quanto aos lados, tá ok? Lembra lá daquela classificação quanto aos lados? Eu quero que você observe e diga para a gente aqui, ó, quais desses triângulos, tá? Ou qual, singular ou plural, ele é equilátero, beleza? Qual ou quais desses triângulos são isósceles? Beleza? E para finalizar, qual ou quais deles são escalenos? Beleza? Foi claro, Alessandra? Tranquilo, pessoal? Tranquilinho. Tá? Fácil de vocês escreverem aí no chat, tá tranquilo? Não sei como que tá funcionando o chat hoje, Alessandra. Tá tranquilo? Normal? Beleza, tá? Manda as respostas pra gente, a gente já retorna daqui a 3 minutinhos, beleza? Até já.
Osmar, Oi. para variar o sexto ano com várias respostas. Beleza. Primeiro eu vou mandar, porque eu já estou devendo desde ontem, um abraço para os alunos da Escola Capitão Narciso, da professora Daniele, lá de Olímpia. Professora Daya aqui está falando que os alunos do sexto ano são show na resposta. Obrigada, professora, pelo incentivo aos alunos. Amanda, você não é horrível em matemática, amiga. Confia na Pro. Você não é, tá bom? Só uma questão dos detalhes das atividades, né, Osmar? Sim. Que eu tenho certeza que vocês vão resolver isso. Beleza. Isaac, equilátero, o D. Aham. Isósceles, B e E. Escaleno, B. Isósceles e escaleno no mesmo triângulo. Foi proposital eu pegar essa resposta. Vamos pensar no assunto. Tá bom, Isaac. Gustavo, triângulo equilátero, C e A. Isósceles, D. Ok. Escaleno, E e B. O Leonardo, ele disse que todos três têm os três lados. Ideia é essa, por estarmos falando de um triângulo. Isso. A questão aqui é olhar esses lados. São todos iguais? Não são? Essa é mais ou menos a ideia. E mais uma resposta. Ok. O Victor, ele colocou assim: 1A, 2D, 3B. Então, minha leitura. Triângulo equilátero. Aham. A, Ah, é o que eu estou entendendo. sim. O escaleno, ou isósceles, o D. D. E o escaleno, cadê? Perdi. O B. Tá bom. Foi essa leitura que eu fiz. Primeira atividade é café com leite, né? O pessoal tá aquecendo. Vamos subir as respostas, Alessandra? Tá? Vamos nessa. Olha lá. O triângulo equilátero aí, gente, é o D. Antes que vocês falem qualquer coisa, eu medi, tá? Peguei a aguinha lá, a gente mediu, tudo bonitinho. Né? E reiterar essa questão da matemática, né? Professor, parece, em matemática não serve, tá? Tem que ser, beleza? Então, temos ali, realmente, a figura D, temos o triângulo equilátero, tá ok? Aí lá na sequência, o isósceles, o triângulo A e o C, por conta deles serem aqui, ó, tá vendo? O A e o C, ó, por conta da ideia dessa representação aí de serem até retângulos, tá ok? E na sequência o triângulo escaleno, o B, acho que é bem visível, né, Alessandra? Tá? O B e o E, e antes que alguém me pergunte também, tá? Eu medi, tá bom? Então, beleza? Lembrando, gente, equilátero, 3 lados com a mesma medida, Isso. por isso que a letra D. Ok. Isósceles, 2 lados com a mesma medida, Ok, por tá isso lá. que é o A e o C. C. E escaleno, os 3 lados diferentes, que é o B e o E. É isso aí. Esse material tá com vocês, né? Espero que esteja. Quem tá? ainda não recebeu, as escolas já estão começando a entregar, tá bom? Ok, tá? Essa é só uma parte dele. Você naturalmente pode fazer, pode continuar sem muitos problemas, beleza? Na sequência, Alessandra, atividade 2, tá? Aí a gente tem os mesmos triângulos, também foi adaptado, a gente pegou um recortezinho dele, tá ok? Só que aí a gente quer saber em relação quanto aos ângulos, tá ok? Ou seja, triângulo retângulo, qual ou quais deles tem um ângulo de 90 graus? O obtusângulo, qual deles tem um ângulo maior que 90 graus? E o triângulo acutângulo, ou seja, aquele em que os ângulos são inferiores a 90 graus. Tá? Agora tá tranquilo, né? 2 minutinhos? Sexto ano, com 2 minutinhos. Em 1 minuto, a hora que abrir isso daqui, já vai estar chovendo resposta. 2 minutinhos a gente já retorna. Até já.
Bom, como eu te disse, Ok. ia abrir o chat, o negócio ia começar a explodir resposta aqui. Legal. Falarei algumas. Adriano. Equilátero, o D. Sim. Só que daí ele colocou isósceles, então não foi aqui pelo ângulo, mas A, C e E. Aham. Retângulo, começou a parte do ângulo, B. Obtusângulo, B. Acutângulo, D. Isabelle, nós temos, ela respondeu ainda pelos lados, o equilátero A, isósceles C, escaleno E. Sim. E nós temos, vou falar para você, então, a maioria ainda fez essa mistura, mas Beleza. vamos lá. Ao mais um, Thaisa, Tá. retângulo A, C e E, obtusângulo B, acutângulo D. Beleza. Abraço lá para os alunos da Escola Estadual Barão de Ramalho, professor Jefferson com ele, falando com eles, pessoal aí, o Jefferson falando que eles são muito bons. Obrigado ao pessoal da Escola Barão de Ramalho, professor Jefferson, obrigado também, tá? Só vou fazer um comentário. Oi, Sandra. Professora Sandra, o repositório ele está sendo atualizado, tá? Então, esse comentário que você fez, realmente, nesse momento, ainda pode acontecer, só que logo vai estar tudo arrumadinho. Olha lá. Vamos puxar a resposta, Alessandra? Vamos nessa. Olha lá. Triângulo retângulo, o A, C e o E, tá? É estampado por conta. Olha lá. Ó, a representação, olha lá, ó, o pedacinho aqui, ó, tá? Indicando que o ângulo é reto. Então essa é a barbada, né? A melhor de todas. Indicou que existe a representação do ângulo reto, tá? Tá tranquilo, tá? Os outros também são bastante visuais, né? Então aqui a gente tem um triângulo obtusângulo, o B, né? E aí, ó, onde está o ângulo obtuso, gente? Ó, tá aqui, ó. Que é maior do que 90 Isso, graus. Ele tá aqui, ok? E aí temos o triângulo acutângulo, que é o D, né? Acredito que seja visível também, né? Bem visual. Então aqui, ó, a gente tem 3 ângulos agudos menores que 90 graus. Tranquilo? Acho que o pessoal foi bem agora, né? Foi, tem vários acertos aqui no chat. Legal, obrigado pela participação. E é isso mesmo, tá? Vamos dar sequência? Vamos Tá? nessa. Vamos falar de poliedros, tá? Então a gente já falou sobre os polígonos e os poliedros, naturalmente, belíssimas figuras, deve ser, vocês devem ter contato com essas formas, não com todas, né? Mas pelo menos com algumas delas deve ser bastante comum, né? O cubo, por exemplo, né? O cubo tem um nome técnico, né? A Sim. pirâmide, enfim, né? Elas são bastante comuns aí no nosso cotidiano. Então as poliedros são figuras ou sólidos geométricos formados por polígonos, né? Agora você começa a entender por que a gente martelou tanto, não é? Em No falar conceito de polígono. em se falar tanto de polígonos, né? Tá arriscando? Tá. Então, por quê? Porque os poliedros, né, eles nascem, a origem deles é a partir dos polígonos, tá ok? E aí nos quais a gente identifica basicamente 3 coisas extremamente importantes, tá? Verdade. Os vértices, tá ok? Que a gente vai falar bem detalhadamente, as faces, tá? E as arestas. Então essas 3 palavras aí, elas vão estar com vocês durante muito tempo nas vossas vidas, enquanto vocês estudarem matemática, tá? Vértices, faces e arestas, bastante comum. E aí a gente vai mostrar para vocês aqui, ó. Temos um poliedro, tá ok? Tá? E aí a gente vai mostrar para vocês, tá? Olha lá, tá vendo isso aqui, ó? É um vértice, beleza? Tá? Então esses famosos cantinhos aqui, né? Os famosos cantinhos, né? Quem tem filho pequeno sabe o que é isso, né? Os pequenos gostam dos cantinhos lá da estante, tal. Então aquela famosa quina lá, tudo bem? Então aqui a gente identifica, né? Os que são vértices. nesse caso são os encontros, Isso, né? Você né? tem Esses encontros aí, essas tudo quinas. bem? Beleza? Deu para identificar os vértices? Tá ok. Olha lá, a aresta. Então aqui eu identifiquei uma aresta, tá vendo? Mas não tem só uma. Então é o famoso lado, né, da figura aqui, do caso do poliedro, tá vendo? Ó? Tá? Então, aresta, essa medida, isso aqui também é uma aresta, beleza? Olha lá, tá vendo? E interessante que o vértice é exatamente onde essas arestas se encontram. Encontram, né? Olha que legal, tá? Bastante comum. Então apresentamos aí para vocês o vértice, a aresta. Falta o que, Alessandra? Falta a face. A face, né? O rosto, né?
da figura, no caso aí do poliedro. Então aqui a gente consegue identificar. Você deve estar estranhando, professor, não falou a quantidade de vértices, a quantidade de face, a quantidade de aresta? É que essa vai ser uma tarefa para vocês daqui a pouco. O professor Osmar, ele é bonzinho, mas não tanto, gente, calma. Então, é essa a ideia aqui, tudo bem? Então, o que a gente tem? Basicamente, vértices, faces e arestas nos poliedros, tá? Se puder assistir novamente essa aula depois, é legal, tá ok? Dando sequência aí, vamos observar alguns poliedros e eles carregam uma característica bastante interessante, né, pessoal? Que foi falado na aula de ontem, que é a regularidade. Tudo bem? Então aqui a gente tem os nomes técnicos para eles, tudo bem? Foi? É que eu tô rindo que hoje você está indo de um lado para o outro. De um lado para o outro, estou tentando me ajustar aqui, tá? Então temos aqui, eis a primeira figura, a gente chama de tetraedro, tá ok? Olha lá, tetra, 1, 2, 3, 4. 4 lados, 4 faces. Então, não é? o nome do poliedro... Eu acho que eu não deveria contar isso ainda, mas o nome do poliedro está relacionado à quantidade de faces. Perfeito, sem dúvida alguma, tá ok? Temos aqui o hexaedro, hexa é 6, né? Tá vendo? Tetra é 4, hexa é 6. Temos aqui o octaedro, 8, octa. Dodecaedro. Aquele que a gente falou no começo da aula. 12. E o icosaedro. Então, esse daí agora eu não lembro. Ico é 20. Verdade, tá? 20. São 20. Mais tarde tem uma aula específica que a gente vai trabalhar sobre eles, chamados poliedros de Platão. Que é na sequência das aulas. Tudo bem? Então temos aqui o tetraedro, o hexaedro, octaedro, dodecaedro, icosaedro, ou seja, edro, faltou um R aqui, tudo bem? Então, é essa a ideia, essa concepção que a gente tem. Tudo bem? Aqui, eu trouxe para vocês, para mostrar aqui na bancada, aqui na mesinha, essas figuras, assim, porque é muito comum, na realidade, a gente só falar delas e muito pouco se visualiza, e muito pouco se pega essas figuras, né, esses poliedros aqui, não sei qual, esse posicionamento é legal. Então, aqui, por exemplo, a gente identifica 1, 2, 3, 4 vértices, você concorda? Então, aqui, nós temos a figura, vou girar para você ter uma ideia, olha lá, tá vendo? E aí ela carrega uma característica, né? Ela tem uma regularidade, bastante comum. Esse furinho aqui, esse orifício, para quando você vai estudar volume, a gente coloca água, e aí a gente consegue medir a capacidade, o volume do poliedro. Beleza? Então, esse aqui é a famosa pirâmide de base triangular, mas na realidade elas se chamam tetraedro. Tetraedro. Tetraedro, tá ok? Bom, essa aqui talvez seja a mais famosa de todas, né, que vocês conhecem, mas eu vou falar primeiro o nome técnico dela. Ela chama hexaedro. Hexa, 6, tá vendo? É um hexaedro. Aqui dentro tem esse triângulo, né, para a gente calcular a diagonal deles, tá? Mas isso aí é um conceito mais avançado na sequência das aulas. Estou girando ele aqui para vocês perceberem. O nome técnico é um hexaedro regular, famoso cubo. Exato. Tá ok? Essa figura aqui, esse poliedro extremamente bonito, extremamente interessante, pelo menos na minha opinião aqui, é o octaedro, tá ok? Olha lá. Perceba aqui, carrega o quê? Carrega os vértices, as faces, tá vendo? E as arestas, né? O rosto, né? Cada lado. Você inverteu, cada faz lado de novo. Vértices, isso. Arestas e face. É isso aí. Beleza? Agora ficou legal. Ficou legal, tá bom? Octaedro regular, tudo bem? E aqui na sequência a gente tem esse um pouco mais elaborado, ok? Não vou contar aqui, mas já adianto para vocês que foi o comecinho da aula. É o dodecaedro, tá ok? Figura belíssima também, não é? Lembra de química, né, Alessandra? Exato. Legal, bacana, tá? Então, tá aqui, tudo bem? E, para finalizar, este aqui, a gente se perde na contagem. É um icosaedro. Tá ok? Não vou contar, não. É um icosaedro. Aqui eles carregam uma característica também da regularidade, ou seja, todas as faces, todas as arestas têm a mesma medida, mas Exato. Isso é foco para a próxima aula.
Tudo bem? E observe que as faces elas são triangulares. Isso. Observa isso. Beleza, né? Inclusive, a gente vai perguntar isso aí para vocês daqui a pouco, a professora Alessandra dando spoiler foi mal, hein, gente? da atividade. Quer dizer, foi mal, professor? Nossa, vocês deram sorte. Então, são esses sólidos geométricos, né? Também com esses sólidos, chamados de sólidos geométricos também, os poliedros. Agradeço aqui a direção, a professora Solange, a professora Marinei da Escola Quintiliano José Triângulo, que gentilmente nos emprestaram esses objetos de estudo matemático. Muito, muito obrigado. Tá ok? Fechou, Alessandra? Fechou. Vamos pegar esses minutinhos para o pessoal trabalhar? Vamos nessa. Olha lá. Vamos para a atividade 3, gente? Olha lá. Aqui a gente tem o quê? Um tetraedro. Beleza? Tá. E aqui o tetraedro eu coloquei. Eu quero que você fale para a gente. Quantas faces o tetraedro tem? Quantos vértices o tetraedro tem? E quantas arestas ele tem? Aí, pô, professor, o que eu fiz? Coloquei ele aqui do lado para você. Tá? Facilitei a coisa, não facilitei? Para lembrar qual é o formato da figura. Qual é o formato da figura? No caso do poliedro. Poliedro, tá ok? Então aqui a gente tem um tetraedro, vou voltar nele aqui, Olha ele aqui. Olha lá. Vai aparecer. Vai fechar. Isso. Ok, deixa eu pegar aqui na base, Isso. senão fica difícil. Né? Olha lá ele aqui, beleza? Tá? Então temos um tetraedro, ok? E aí a gente quer saber o número de faces, o número de arestas e o número de vértices. Aí você dá uma olhadinha aqui na figura do lado, um minutinho a gente já retorna. Olha, Osmar, Oi. pelo fato de ser o primeiro contato, talvez, de muitos com esse conceito, Sim. Várias respostas, mas tem algumas diferenças aí. Vamos lá. Correto? Então, por exemplo, o Kaique, ele falou 4, 5 e 6. A Daniele, faces 4. Ok. Miguel, 4, 4 e 6. Ana Clara, assim como a Maiara, 4, 4 e 4. Só vou te falar mais 3. Okay. Andréia e Beatriz, 3, 6 e 4. Que daí eu acho que eu até sei o porquê do 3. E o Murilo, 4, 4, 6. Vamos lá? Olha lá, gente. Tá? 4 faces triangulares, tá ok? 4 vértices, tá ok? O número de vértices. E 6 arestas. Beleza? Tudo bem? Aí, detalhe. Por que 4 faces e não 3 faces? Porque a face é triangular. Então, cada face tem 3 arestas. Até verdade. concordo. Mas a figura em si, ela tem 4 faces. É só para poder reforçar para quem falou que tinham 3 faces. Eu não sei se olhando a figura aqui tem um grau de dificuldade, mas eu só vou pegar aqui a figura. Ó. Então, quantas faces? Vamos no mais óbvio. 1, 2, 3, ok? E aqui embaixo mais 4 faces. Beleza? Tranquilo. Vamos nos vértices. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Beleza? Nas arestas, 1, 2, 3, 4, 5 e aqui embaixo 6. Beleza? Então, é essa a ideia, tá? Foi só um aquecimento e aí a gente vai colocar mais uma para vocês, beleza? Tá? Atividade 4. Aí vocês vão fazer a mesma coisa lá no hexaedro, tá? Eu acho que já vai ficar mais fácil, né? Que é o nosso cubo. É o famoso cubo, beleza? Mais um minutinho para vocês e a gente já retorna rapidamente.
Olha, Osmar. Oi. Infelizmente, a Gabriele, ela tá achando a aula chata, sabe? Ela tá pena. pedindo até para acabar logo. Desculpa, Gabriele, mas é uma aula muito importante. Lá na frente você vai entender por quê. Ó, José Alexandre falou 6, 8, 11. Oi. Gabriela, 6, 8, 12. E a maioria falou 6, 8, 12. E é verdade. Olha lá. 6 faces quadradas, tá ok? 8 vértices e 12 arestas. Tudo bem? Então, é essa a ideia, tá? Vou puxar aqui para vocês o octaedro. Talvez o hexaedro, né, o famoso cubo, era o mais comum, era o mais visual de todos, porque é o que a gente mais convive. Não é isso? Então, acho que não tem muita dificuldade. A questão das arestas aí, né, é bastante complicada, né, pessoal? Alguém falou 11, né? Isso. Errou a continha, né? Mas é bastante comum, tá? Não vai dar tempo, não é isso? Mas o Natan sabia que você já ia perguntar do octaedro, que ele colocou aqui, ó. Mandou ver? Tá? Foi. Não vai dar tempo, a gente vai subir as respostas lá do octaedro. 8 faces triangulares, tá ok? 6 vértices e 12 arestas. E aí a surpresinha, tá? O dodecaedro e o icosaedro é para vocês fazerem, lembrando que essa atividade está lá no caderno do aluno, na página 73, 74. Faça, tá ok? Se divirta, né? Fazendo. Sim, e aprenda, faça beleza? até a representação, faça o desenho. Coloca lá a quantidade de faces, arestas e vértices e coloca lá na rede pra gente, no hashtag Eu Não Sei MSP, para eu e o professor Osmar a gente dar uma olhadinha na produção de vocês. Beleza, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Infelizmente não dá para agradar todo mundo. É tá verdade. Bom? Mas QR Code vai aparecer na tela aí para vocês fazerem a análise, fazerem a avaliação, da nossa aula. O professor Osmar e a professora Alessandra ofereceram para vocês hoje. Tá lá, espero que vocês tenham gostado, agradeço e até a próxima. Tchau, Alessandro. Deixem as suas dúvidas também, coloquem lá direitinho qual é a dúvida para a gente poder tentar resolver isso daí para frente. Obrigada, Osmar. Exatamente. Obrigada, alunos, e até a próxima aula. Até.